Por que Deus permite que pandemias como esta do coronavírus caia sobre o povo e, principalmente, ou de uma maneira um pouco difícil de entender, por que que Deus permite que essa pandemia caia sobre o seu próprio povo, povo de Deus? Assim como muitos estudiosos, teólogos, têm se debruçado sobre esse assunto desde o início dessa pandemia, nós também estamos procurando entender o porquê de tudo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo de maneira geral. É verdade que muitos têm perguntado o porquê de tudo isso. E nós temos visto na televisão, na mídia, na internet, nos púlpitos, através do rádio, muitas respostas, algumas, na minha opinião, absurdas, algumas colocações muito sensacionalistas, outras me parece que não têm nexo com a realidade e muito menos com a palavra de Deus. Mas há alguns que têm procurado realmente estudar o assunto à luz da palavra de Deus. Muitos bons teólogos, muitos homens e mulheres de Deus sérios com a palavra de Deus têm realmente procurado entender a situação que o mundo está passando, mas não partindo da sua própria imaginação, do que acha ou que deixa de achar. Não, partindo de um estudo sério na palavra de Deus. Dentre essas pessoas se encontra o pastor Almir Marcolino Tavares, Augusto Nicodemos, Paul Walsh, Packer, Packer foi o que faleceu ontem, né? John MacArthur Jr., dentre outros pregadores sérios que têm procurado entender o que está acontecendo à luz da palavra de Deus. E eu queria, como já fiz numa outra pregação, novamente voltar a esse tema dessa pandemia à luz da palavra de Deus. Por que que Deus permite pragas, doenças, epidemias, pandemias como estas? Qual seria o motivo de Deus permitir tal coisa? Em alguns casos, não é nem que Deus permite. No caso que nós vamos ver hoje, não é nem que Deus permitiu, é que Deus mesmo enviou a praga e a pandemia. Como eu disse, existem muitas explicações sensacionalistas. Alguns atribuem a Satanás, outros atribuem a trabalho de feiticeiro, de feitiço, a demônios. Enfim, existe muito tipo de respostas a estas perguntas. Mas nós queremos saber exatamente quais seriam as respostas para uma pandemia como essa, para uma praga como essa, mas à luz da palavra de Deus, na segurança das Escrituras Sagradas. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 25, de 1 a 19, de 1 a 18. E nessa passagem nós vamos ver algumas lições, porque Deus não só permitiu, mas como Ele mesmo enviou uma praga que matou 24 a 25 mil pessoas do povo de Deus. Números capítulo 25, de 1 a 18, diz o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel.
enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhes dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Entenda bem o contexto aqui. O contexto aqui é Israel, quando saiu do Egito com mão poderosa, quando Deus tirou Israel do cativeiro egípcio e está levando eles para a terra prometida. À frente do exército, o general Josué, mas ainda sob o comando de Moisés, que agia como um profeta e como um mediador entre Deus e o povo nessa antiga dispensação, nessa antiga aliança. Diz o texto que Israel habitou em Sitim. Sitim é um vale que tem algumas coisas importantes em relação a Israel. Primeiro, de Sitim, Josué enviou os espias para olhar a terra prometida. Foi daqui. Mas o mais interessante é que foi em Sitim a última parada de Israel antes da conquista da terra de uma maneira definitiva, quando eles partem para conquistar, como de fato vão conquistar aquela terra. Então Sitim é a última parada antes de entrar na terra prometida. Isso é importante. E nessa passagem nós encontramos, então, Deus não só permitindo, mas enviando ele mesmo uma praga que atinge principalmente o povo dele, o povo de Deus. Não nos é dito que tipo de praga é essa, não nos é dito, mas é bem detalhada que é uma praga bem mortífera, ao ponto de matar 24.000 pessoas. No livro de Atos, esse número é falado que foi 25, aqui se diz 24, mas no livro de Atos diz 25.000 pessoas. E alguém poderia dizer, mas não tá uma contradição? Aqui é 24 e o livro de Atos, quando relata essa passagem, diz 25. Provavelmente 24.000 foram os que morreram realmente pela praga, que nós não sabemos que praga foi essa, que tipo de doença foi essa. E os 1.000 foram aqueles que os homens mataram à espada e também enforcados, por causa dos seus pecados. Então, no total, daria então 25.000 pessoas mortas. Outra coisa importante nesse contexto é que isso vai acontecer logo após o episódio com Balaão. Isso aqui é importante, porque o episódio com Balaão, ele abriga 3 capítulos, do capítulo 22 até o capítulo 24 do livro de Números, onde é narrada essa longa história de Balaão. Balaão, que você sabe, era um profeta mercenário,
que tinha um conhecimento de Deus, ou acerca das coisas de Deus, que conhecia bem a história bíblica, podemos dizer assim, que conhecia bem a Bíblia, mas que não tinha o temor de Deus e usava os seus conhecimentos para ganhar dinheiro. Não é muito diferente de hoje, irmãos. Existem muitos balaãos hoje por aí, que têm um conhecimento de Deus, mas que usam esse conhecimento para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para negociar com a alma dos outros. Balaão é esse tipo de pessoa, é o que nós chamamos de profeta mercenário. E você lembra que Balaão foi convidado, melhor dizendo, contratado por aqueles reis daquelas nações em que Israel ia para guerrear, orientado por Deus, mandados por Deus, aqueles reis daquela região chamada Canaã, os cananitas, em que Deus tinha dito que aquela terra seria dada a Israel. É o único povo no mundo que tem uma escritura de terra dada por Deus, são os israelitas, neste mundo. E aqueles reis daquelas nações, então, contrataram Balaão. Isso está no capítulo 22, quando começa a história de Balaão. Balaão era um feiticeiro, um profeta mercenário, um feiticeiro, um homem conhecedor tanto das coisas de Deus, mas como das coisas ocultas do demônio, muito famoso. Tão famoso que o preço dos seus despachos de macumba, o preço das suas mandingas, o preço das suas feitiçarias era preço de ouro, peso de rei. Tanto é que o que os reis oferecem para Balaão é uma verdadeira fortuna. Tamanha era a fama de Balaão, tamanho era o prestígio de Balaão entre todos os feiticeiros. Uma vez que essa região aqui era uma região conhecida por abrigar grandes feiticeiros. Entre os feiticeiros daquela região, Balaão era o maior de todos. O seu nome provavelmente significa destruidor. Os reis convidaram o destruidor, que é um sinônimo de Satanás, que é um dos nomes dados inclusive a Satanás, Balaão, para amaldiçoar Israel, para fazer macumba contra Israel, para jogar praga em Israel, para amaldiçoar Israel. E você, se você conhece a história de Balaão, capítulo 22 a 24, você vai ver claramente uma lição nessa passagem de Balaão, 22 a 24. A lição é bem clara. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. Esta é a grande lição do capítulo 22 até o capítulo 24, acerca da passagem dessa enigmática figura chamada Balaão, no seu desfecho contra Israel, contra o povo de Deus, tentando amaldiçoar, tentando fazer macumba, tentando uma feitiçaria contra Israel. A lição que fica clara na Bíblia é essa: o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. Eu vou ler apenas um versículo, que é Números 23, versículo 23, até fácil decorar. O próprio Balaão dizendo: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhações contra Israel. Não dá para fazer o mal a quem Deus fez o bem. Muito bem. Logo após esse embate, acontece esse episódio do capítulo 25 que eu acabei de ler para vocês. E nessa passagem aqui, nós vemos também uma lição clara. A ira de Deus se revela em pragas, em pandemias, em epidemias contra os pecados dos homens. Esta praga, em Números capítulo 25, só veio porque Deus se irou e revelou esta ira nesta praga, nesta pandemia contra os pecados dos homens e, neste caso aqui específico, contra os pecados do povo de Deus. Aí você pode perguntar: pastor, nessa passagem aqui, quais são as lições que nós podemos tirar do motivo da ira de Deus se revelar em pragas contra os pecados dos homens e particularmente do povo de Deus? Nós vamos ver rapidamente 5 lições bem claras nesse texto que mostra
porque a ira de Deus se revela em pragas contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo. O primeiro motivo, a primeira lição clara que aparece para nós aqui, é porque se macumba e feitiçaria não pega, juízo e castigo de Deus pega. Se Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, e eu estou partindo do princípio que você conheça a história de Balaão, se não conhece é bom ler, são 3 capítulos, 22, 23, 24, de Números. Você vai ver que ele não só não consegue praguejar, não consegue amaldiçoar, não consegue que o efeito das suas macumbas atinja o povo de Deus, como Deus faz com que ele abençoe o povo. Isso mostra a soberania de Deus contra todas as coisas, inclusive na manipulação das forças espirituais do mal. O próprio Satanás está sujeito a Deus. Isso fica bem claro, por exemplo, no livro de Jó, em que Satanás, para tocar em Jó, tem que pedir a permissão de Deus. Então, esses pregadores sensacionalistas que nós estamos vendo na televisão e na internet, falando de demônios, demônio isso, demônio aquilo, Satanás, aquela coisa. Não, meus irmãos, o que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus, está debaixo da mão de Deus. O que nós precisamos é entender. Claro que os propósitos de Deus estão muito além do que eu posso imaginar, do que você possa imaginar. Os pensamentos de Deus estão muito além dos pensamentos humanos. Mas, à luz da Bíblia, nós podemos tirar algumas lições claras. Porque pragas e epidemias atingem este mundo, atingem os homens e principalmente o povo de Deus. Afinal de contas, não está sendo atingido por essa pandemia do coronavírus só as pessoas ímpias, só as pessoas descrentes. Não, os crentes estão sendo atingidos também. Os filhos de Deus têm morrido nessa pandemia. E assim, a lição que fica claro nesta passagem, desta praga que atingiu o povo de Deus, e nesse caso aqui, especificamente o povo de Deus, a primeira lição que fica clara para nós é que se macumba e feitiçaria não pega, juízo e castigo de Deus pega. Porque esta praga específica só veio sobre o povo por causa dos seus pecados. Anos depois, mas muitos anos depois, o profeta Miqueias, no capítulo 6, falando desta praga, chama o povo para um arrependimento, já que eles estavam indo no mesmo caminho que Israel andou aqui em Números capítulo 23, na última parada antes de entrar na terra prometida, em Sitim, no vale de Sitim. E Oséias, vendo o povo cometer os mesmos pecados, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, ao versículo 8. Ele diz: irmãos, lembrem, essa é uma passagem interessante, porque tem hora que Deus fala na primeira pessoa, e tem hora que alguém fala para Deus na segunda pessoa. É como se fosse um diálogo entre Deus e Jesus Cristo, ou entre Deus e o profeta Miqueias. Miqueias 6, de 1 a 8. Mas ele está iniciando dizendo, olha o que Deus está dizendo, versículo 1, olha o que diz o Senhor. E ele pergunta no versículo 3, Deus pergunta para o povo meu, que tenho feito? E com que te enfadeis? Responde-me, por que vocês estão enfadados de mim? O que foi que eu fiz para vocês não me quererem mais? Deus pergunta para o seu povo. O que foi que eu deixei de fazer, o que eu fiz para que vocês não queiram mais a minha presença no meio de vocês, para que vocês não me amem mais? Ele continua, no versículo 5, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que ocorreu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom
e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é que Deus requer? Que você reconheça que Deus é um Deus justo, que você passe a amar a justiça, que você passe a praticar o que é bom, que você passe a caminhar na graça e na misericórdia de Deus, que você viva uma vida humilde diante do seu Deus. É isso que Oséias está dizendo para aquele povo, que joga a luz na passagem de Números, que foi isso que faltou aqui em Números. E por isso que Deus enviou a praga e a pandemia. Por quê, meus queridos? Porque se macumba e feitiçaria não pega, juízo e castigo de Deus pega. E é assim que nós devemos ver a situação que o mundo está passando nesse momento. Ou, pelo menos, deve ser uma das maneiras de vermos os motivos pelos quais o mundo está passando por isso, o Brasil está passando por isso, inclusive a Igreja de Cristo. É bom lembrar o que eu falei um pouquinho atrás. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. E quando o povo de Deus se corrompe, se macumba e feitiçaria não pega, o juízo e o castigo de Deus pega. Isso me leva à minha segunda lição que esse texto me mostra. Deus enviou a praga e a ira de Deus se revelou nesta praga contra os pecados dos homens e inclusive do seu povo, porque a idolatria e a imoralidade ofende a santidade de Deus. Balaão, quando percebeu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, ele deixa isso bem claro, não tem jeito, não tem como fazer macumba contra esse povo, não tem como amaldiçoar esse povo, não tem como fazer uma simpatia, não tem o que fazer contra esse povo, porque é povo abençoado de Deus. Inclusive, ele vai dizer isso no capítulo 23 de Números, e versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Como é que eu posso jogar uma praga? Como é que eu posso fazer um feitiço contra esse povo, se esse povo é abençoado por Deus? Eu não posso fazer isso. Balaão reconhecendo o próprio feiticeiro. Isso mostra a soberania de Deus. Mas o Balaão, que percebeu que não podia amaldiçoar esse povo, mas podia corrompê-lo, traçou um plano. E o plano foi levar o povo, através dos pecados sexuais, da imoralidade, para a idolatria. E uma vez imorais e idólatras, eles poderiam, como de fato aconteceu, cair no pecado e sobre ele vir a ira de Deus. Isso está em Números 31:16, eu peço que você abra, que é importante você ler para compreender esse ponto. Números 31:16. Eis que estas, no caso aqui as mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, Senhor letra maiúscula, porque é o nome de Deus, Yahvé, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Isso aqui é bem claro, é importante você olhar esse versículo e entender. A Bíblia está nos afirmando, Deus está nos dizendo, que Balaque, vendo que não tinha como amaldiçoar o povo de Deus com macumba, ele traçou um plano de fazer com que Israel prevaricasse, ou seja, pecasse, fazendo com que o povo se unisse, principalmente os homens, com as mulheres moabitas, e através dos pecados sexuais, da imoralidade, eles levassem essas pessoas para a idolatria, como de fato aconteceu. E uma vez eles caídos na idolatria e na imoralidade, o Senhor, como diz o texto aqui, enviou a praga, e olha o final do versículo, entre a congregação de Israel. Palavra que, se fosse traduzida para hoje, seria entre a igreja do Senhor. A praga no meio da igreja, no meio da congregação. Então foi isso que Balaão fez. Ou seja, um segundo motivo por que aquela praga aconteceu, foi porque a idolatria e a imoralidade
ofende a santidade de Deus. O culto a Baal-Peor, aliás, se você for pesquisar, Baal-Peor é considerado pelos estudiosos, os eruditos, como o deus da sensualidade. O culto a Baal-Peor, havia entre eles muita bebida, muita droga, muito sexo, muita orgia, muita fornicação, incesto. Era um culto onde havia muito homossexualismo, sexo homossexual. E, segundo alguns estudiosos, sacrifícios humanos. Se você voltar para Números capítulo 25, quando você chega no versículo 1, habitando-se Israel em Sitim, começou o povo a, olha a palavra, prostituir-se com as filhas dos moabitas. As mulheres não só seduziram os homens para o sexo, mas para o sexo junto com a idolatria que era praticado no culto a Baal-Peor. É exatamente o que se prega hoje em dia. É o que nós estamos vivendo nesse mundo. E os homens, pouco a pouco, no versículo 2, estes convidaram o povo ao sacrifício. Um foi chamando o outro. E daqui a pouco tinha milhares do povo de Deus sacrificando aos deuses, com letra minúscula, versículo 2, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dele. Já estavam adorando aos deuses pagãos, com suas licenciosidades, com seus pecados. Só que isso, essa idolatria, essa imoralidade, ofende a santidade de Deus. Deus todo dia tem que suportar macumba, feitiçarias, cultos pagãos. Deus tem que suportar todo dia imoralidade, homicídios, assassinato de criança, aborto, imoralidade de todo tipo, de uma maneira até natural para as pessoas do mundo, de uma maneira até natural. E Deus do céu todo dia chega às suas narinas a fumaça da prostituição da humanidade. Por isso que Deus envia pragas, porque a idolatria e a imoralidade ofendem a santidade de Deus. Isso me leva para um terceiro motivo. O terceiro motivo que nós podemos tirar dessas lições aqui, porque que Deus envia uma praga contra os homens e principalmente contra o seu povo, é porque pecados só são tratados com expiação. Se você prestar bem atenção aqui, a praga só cessou quando Deus puniu, e puniu com morte, aqueles idólatras, aquelas pessoas imorais, quando Deus literalmente cortou o mal pela raiz. Quando houve derramamento de sangue mesmo. Porque é o próprio Senhor que, no versículo 3, que avisa, no versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o povo de Deus. Mas no versículo 4 ele diz, olha, toma todos os cabeças, aqueles que lideraram essa situação, aqueles que são culpados, aqueles que disseminaram essas ideias, aqueles que pregam essas ideias, aqueles que praticam essas coisas, que não só fazem, como fazem com que os outros pequem também, que não só defendem essas coisas erradas, mas fazem com que outros defendam também, que não só eles vão se dobrar a esses deuses, a esses pecados horríveis, a esse culto satânico, como fazem com que os outros vão também. Aqueles que influenciam, que disseminam suas ideias. E o que é para fazer com eles? No versículo 4, enforca-os. Vão pagar com a vida, porque idolatria e imoralidade ofendem a santidade de Deus. E porque alguns tipos de pecado, para ser sincero, todo tipo de pecado só são tratados com expiação. Isso está no versículo 5, 6. No versículo 5. E Finéias, no versículo 7 e 8, quando ele, no versículo 8 principalmente, quando ele atravessa sua lança naquele homem idólatra, com aquela mulher pagã idólatra, no versículo 9,
No final do versículo 8, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os pecados só são tratados com expiação. Guarde esse ponto aí, que quando eu estiver finalizando essa mensagem, eu vou dar ênfase a esse ponto. Pecados só são tratados com expiação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E esta praga caiu sobre o povo por causa de pecados. A ira de Deus se revela em pragas e pandemias contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo. Isso me leva ao meu quarto ponto, a quarta lição que nós podemos tirar desse texto. Deus envia pragas e pandemias, revelando a sua ira em pragas e pandemias contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo, porque a dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. A dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. E aí é o que nós estamos vendo. Se tem uma coisa que nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia, é que não é pandemia que vai fazer o povo se arrepender dos seus pecados. Se tem uma lição que está clara em tudo o que está sendo dito na televisão, no rádio, na internet, em tantas as pregações que nós temos vistos, ouvidos, que têm chegado através de nós, através do celular, do PC, se tem uma coisa que está claro, em quantos meses de pandemia? 5 meses, 6, se pegar da China para cá já vão quase 7 meses, né? 7 meses de pandemia, mais, né? 9 meses quase, né? Começou em novembro do ano passado, o primeiro caso. Se pegarmos todos esses meses de pandemia, começando lá da China até hoje, a grande lição que nós estamos vendo é exatamente o que a Bíblia diz. Os pecados dos homens, a dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. Esta é a grande lição. Olha esse texto aqui. No versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação, podia ser igreja, toda a igreja dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Deus avisou a Moisés que iria mandar a praga como castigo pela idolatria e imoralidade dos homens. Provavelmente esse cidadão aqui, que no versículo 14 é descrito com o nome de Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas, da casa de Simeão. Provavelmente era um homem importante, provavelmente devia ser um guerreiro de um certo tipo fabuloso, valoroso, um homem valente, um homem temido, porque o que acontece? Depois que Moisés manda enforcar os idólatras, depois que Moisés manda matar, passar a espada, os idólatras imorais, e o povo está chorando, e a praga já está matando pessoas, nós não sabemos que tipo de doença foi essa, que tipo de praga foi essa, a praga está matando pessoas, 24 mil pessoas morreram. Este homem, vendo toda aquela desgraça, vendo o povo chorando na tenda da congregação, ele entra no acampamento desafiando Moisés, desafiando o povo, desafiando acima de tudo Deus, com a sua concubina, prostituta, ainda por cima a rainha, a filha do rei, ou a rainha, ou a princesa dos midianitas, ou seja, o príncipe da casa de Simeão, com uma princesa dos midianitas, do povo pagão, provavelmente até uma sacerdotisa. Geralmente as princesas eram sacerdotisas dos deuses pagãos. Passa para todo mundo ver, entra na sua tenda e vai praticar as relações sexuais com ela. O povo, todo mundo sabendo, desafiando Moisés, o mediador, desafiando
o sacerdócio, a pregação da palavra, desafiando Deus. E aí o sacerdote Finéias pega a sua lança, como eu digo, provavelmente as pessoas deviam até ter medo dele, era uma pessoa, talvez um soldado muito valente, deve ter sido um homem importante, príncipe. Finéias pega a sua lança, entra na tenda e os mata em pleno ato sexual. Por isso que ele consegue atravessar os dois, porque eles estão praticando o ato sexual na hora que Finéias os elimina. E diz que quando Finéias fez isso no versículo 8, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Sabe qual é a grande lição que fica aqui? A dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que o livro de Apocalipse vai dizer lá no final dos tempos, quando Deus enviar a grande tribulação, Apocalipse capítulo 9, versículo 26, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Mesmo Deus castigando, Apocalipse capítulo 9, a sexta trombeta, os avisos de Deus, trombeta é um símbolo de aviso, é Deus dando a trombeta, quando tocava, todo mundo ouvia. Então é Deus dando uma mensagem clara, trovejando aos ouvidos dos homens, mandando flagelos, castigos, pragas. E diz o texto que os homens que não caíram pelos flagelos, versículo 18, versículo 19, aqueles homens que não sucumbiram naquelas pragas, naquelas pandemias, diz o texto que não se arrependeram das obras das suas mãos e continuaram adorando os demônios e os ídolos. Mesma coisa que está acontecendo em Números capítulo 25. O que nós podemos aprender nessa passagem, nessa praga que o Senhor enviou, não é que permitiu, o próprio Deus enviou, é que a dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. Isso me leva a meu último ponto. Quando Deus derrama sua ira, quando Deus revela a sua ira em pragas contra o povo, contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo, nós podemos aprender que os que permanecerem fiéis recebem do Senhor uma aliança de paz. Os que permanecerem fiéis recebem uma aliança de paz. Olha o versículo 10 ao versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele e a sua descendência jamais tirarei deles o sacerdócio. Jamais. Tirarei deles e da sua descendência. Versículo 13, ele vai dizer assim, ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A lição é clara, meus irmãos. Os que permanecerem fiéis recebem do Senhor uma aliança de paz. Uma aliança eterna. Porque esse povo que permanecer fiel ao Senhor, esse povo já foi eleito e já foi colocado na posição de sacerdote real. Estes serão aqueles que comporão a nação santa, não essa nação pecaminosa que desafia Deus com seus pecados, mas a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para mostrar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 5 lições bem claras que nós encontramos no texto
de Números, capítulo 25. 5 lições claras, porque que Deus não só permitiu, mas enviou uma praga, uma pandemia sobre o povo, matando 24 a 25 mil pessoas. Por que que Deus fez isso? Que nos ajuda a entender, talvez, o motivo, ou um dos motivos, porque Deus está permitindo esta praga neste momento no mundo, na nossa nação e também no mundo, inclusive atingindo o povo de Deus. Quais são essas lições, pastor? A primeira coisa clara que tem que ficar para todos nós aqui. A ira de Deus se revela em pragas contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo. Nós temos que ver estas pragas como insights de Deus, como avisos de Deus. Avisos para que as pessoas se arrependam, porque piores pragas virão. Segundo o livro de Apocalipse, segundo todos os estudiosos, o que chamam de grande tribulação, isso que está acontecendo não é nada. É apenas um aviso, é uma trombeta, comparado com as tribulações que virão se a humanidade continuar deste jeito. E Deus é justo em se irar. Deus é justo em mandar essas pragas. Por quê? E eu falei para vocês de algumas lições, porque que Deus envia essas pragas. Primeira lição é que se macumba e feitiçaria não pega, juízo e castigo de Deus pega. Então não vejo essas pragas, e nunca vi praga nenhuma como Satanás, como falar na televisão, como demônios, não. Eu vejo como juízos de Deus, juízos justos de Deus. A segunda lição é que a idolatria e a imoralidade ofende a santidade de Deus. Esse povo se dobrou a Baal Peor, o Deus da prostituição, o Deus dos pecados sexuais. Meu querido, nós vivemos num mundo onde a pornografia tomou conta, inclusive da igreja, inclusive dos homens e mulheres de Deus. Nós vivemos num mundo onde no namoro tudo é permitido, onde o sexo é livre. E as pessoas estão numa situação de tanta imoralidade que não se contentam mais em apenas pecar contra o casamento, contra a castidade. Não. Hoje há uma loucura. As pessoas hoje praticam bestialidade, sexo com animais. As pessoas praticam hoje orgias bacanais, como no tempo de Baal Peor, no tempo dos deuses pagãos. E Deus todo dia tem que conviver com isso. Será que Deus é injusto em mandar estas pragas para punir esses pecados? É claro que não. Abortos são praticados no mundo todo. Milhões e milhões de crianças são mortas todos os dias por causa de pecados sexuais. Quando acaba o carnaval no Brasil, você pode ver o número de abortos que aumenta. Compare, pegue fevereiro, conta 9 meses para cima, ou alguns meses mais para cima, para tu ver a quantidade de aborto que acontece nesse país. O nome de Jesus é todo dia ridicularizado no mundo, o nome de Deus. O carnaval do Brasil, não se pode mais fazer carnaval no Brasil sem debochar de Cristo. Antes eles faziam seus carnavais cultuando os demônios. Agora eles não só cultuam os demônios, como debocham de Deus e de Jesus Cristo. E a televisão mostra isso com a maior naturalidade. Será que Deus é injusto, meus irmãos? Será que não dava para botar a mão na cabeça e pensar um pouquinho? Lembre-se que mesmo Deus derramando juízo, mandando pragas e pandemias, a dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. Não se dobra. Mas aqueles que permanecerem fiéis recebem do Senhor uma aliança de paz. São sacerdócios reais diante de Deus. Sacerdote real, é um rei sacerdote eterno. São sacerdotes permanentes que jamais perderão esse posto, porque Deus faz com eles uma aliança de paz. Os que permanecerem fiéis
recebe essa aliança de paz. E o último ponto que eu quero chamar a atenção é que pecados só são tratados com expiação. Neste caso aqui, o próprio Deus tratou de fazer justiça, eliminando os idólatras, os imorais, aqueles homens carregados de pecados. Graças a Deus que na revelação progressiva nós podemos entender que a verdadeira expiação que tira todos os nossos pecados foi feita na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Graças a Deus que na revelação progressiva este princípio de que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado é um princípio bíblico. Este princípio se cumpriu definitivamente em Jesus Cristo nosso Senhor. É o que Miqueias 6, de 5 a 8 disse. O que é que eu requero de ti? E até profetiza, né? Darei o meu filho, o meu primogênito como sacrifício. Sim, Deus deu o seu filho, o seu primogênito como sacrifício. Deus deu Jesus como uma expiação pelos nossos pecados, todos os nossos pecados. Deus praticou a sua justiça, jogando o meu pecado, o teu pecado sobre o seu Filho amado. Mas o princípio de que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado se cumpriu. Um inocente, o único que não tinha pecado, morreu pelos pecadores, para que o meu pecado, o teu pecado, fosse expiado diante de Deus. Para que todas as nossas falhas, todos os nossos erros, por pior que fossem expiados diante de Deus. Assim, meus amados irmãos, um dos motivos quando perguntarem para mim e para você, por que é que Deus está permitindo essa praga, essa pandemia? Vamos dizer para eles, olha meus irmãos, à luz da Bíblia, a ira de Deus se revela em pragas, em pandemias, contra os pecados dos homens, principalmente do seu povo. E se perguntar para nós por que isso acontece, você vai dizer, porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. E quando ele se corrompe, eles aprendem 5 lições. Primeira, se macumba e feitiçaria não pega, juízo e castigo de Deus pega. Segundo, porque a idolatria e a imoralidade ofendem a santidade de Deus. Terceiro, porque a dureza do coração dos homens não se quebra nem com pragas e castigos. Quarto, mas os que permanecerem fiéis recebem do Senhor uma aliança de paz. E quinto e último, porque os pecados só são tratados com expiação. Graças a Deus que os nossos pecados foram tratados na expiação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.